esqueçam disto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos declarar nessa noite a atmosfera totalmente sujeita à Tua vontade, ao Teu controle. Eu sei que hoje não é um culto comum. Eu sei que hoje não é um dia comum. Eu sei que é um dia para que nós venhamos a discernir no Espírito. Eu sei que é um momento para se discernir no Espírito. Pai amado, nós queremos fazer uso daquilo que o Senhor nos dá no Espírito para manifestar no natural. Nós temos aprendido a Te conhecer, a saber como é a Tua mente, a saber como são os Seus processos, a entender que para o Senhor um dia pode equivaler a 1000 anos. É isso que diz a Tua palavra. E eu sei que hoje não é um dia comum. Faz 4 anos que um dia como esse não acontece. E eu sei que um dia desse pode valer por 1000 anos na história das nossas vidas. Eu sei que o Senhor nos dá autoridade para profetizar e para decretar. Eu sei que as nossas atitudes e palavras determinam o nosso futuro. E é por isso que nós estamos diante do Senhor nessa noite, crendo nessa palavra. Crendo que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. E que hoje pode ser um dia de remissão na vida de muitos de nós nesse lugar. Nós queremos sujeitar todo o ambiente espiritual à Tua autoridade, que habita em nós através de Cristo. Nós declaramos o Teu senhorio nessa noite. E que as nossas vidas, nossas famílias, que essa cidade será impactada por aquilo que liberamos deste lugar nessa noite. Que cada pessoa que nos assiste pela internet será alcançada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Tem gente dormindo ainda? Quantos de nós, quantos de vocês, quantos de nós conduzimos toda a nossa vida na perspectiva de uma palavra, que é quando? Quando se tornou uma palavra constante no nosso vocabulário, principalmente os cristãos. Tem muitas pessoas que desde que entregaram sua vida a Cristo, não tiram essa palavra, que uma simples palavra que também já demonstra uma interrogação, que já aponta para uma pergunta, que é quando. Tem pessoas que não sabem mais viver a sua vida, porque essa palavra os persegue todos os dias. Quando? Essa palavra simples pode ser o maior problema da tua vida. Pode ser que você esteja hoje aqui e a angústia e a aflição que tomam conta da tua alma é essa palavrinha, quando? Quando Deus mudará meu casamento? Quando será que Deus me dará um casamento? Pode ser que para um seja essa a angústia. Quando Deus me livrará desse vício? Quando Deus me livrará dessa dívida? E parece que quando você não consegue tirar esse quando do teu vocabulário, as tuas orações são dirigidas por Ele, os teus pensamentos são governados por Ele, a tua vida passa a não ter mais hoje, a tua vida passa a não ter mais prazer no teu dia, porque o que controla os teus pensamentos é quando Deus vai se lembrar de mim, quando Deus vai resolver esse problema que me assola há tanto tempo, quando esse sonho que eu trago dentro de mim vai se tornar realidade, quando essa oração que eu faço desde que eu entreguei minha vida a Cristo será respondida. Essa é uma grande armadilha nas nossas vidas, porque quando você foca no quando, você passa a achar que Deus é lento.
No momento que a sua vida passa a ser controlada pelo quando, você pensa sempre que Deus está atrasado. Porque para você, quando você fala quando, a sensação que você tem é que já deveria ter acontecido. Todas as vezes que essa pergunta, que essa palavra, preste atenção no que eu estou te falando. Pode ser que você nunca tenha se atentado a isso. Pode ser que você tome até cuidado para não abrir a sua boca para falar isso, mas você acorda todo dia pensando, quando será que Deus vai resolver isso? Tem algumas pessoas que já têm até umas frases mais evangélicas, né? Quando Deus me dará a vitória? Quando eu vou cruzar o outro lado e cantar o hino da vitória? Quando? E essa armadilha, essa cilada, ela é imperceptível. Ela começa a se tornar parte da nossa vida, ela começa a se tornar parte do nosso vocabulário e ela se torna parte das nossas orações. Daí você fala assim, não, apóstolo, eu nunca orei assim. Deus, quando? As nossas orações não são somente as coisas que nós falamos. Deus conhece o teu pensamento, meu irmão. Existem muitas orações não faladas que estão diante de Deus todos os dias. Existem muitas orações que chegam a Deus simplesmente com os nossos pensamentos. Quantos de vocês já oraram a Deus em pensamento em momentos que você não podia falar? Numa reunião, em situações? Você acha que quando você se coloca numa posição assim, eu vou orar ao Senhor agora, e fica quietinho orando, Deus ouve? E quando você só está pensando, quando será que Deus não ouve? Essa palavra ela é uma grande cilada. Todas as vezes que ela controla a tua vida, você vai sempre ter uma perspectiva de um Deus que é lento, de um Deus que é quase um torturador, de um Deus que te vê sofrendo tanto tempo e demora para chegar, de um Deus que nunca chega pontualmente nos encontros, de um Deus que é sempre tardio em responder, de um Deus que permite que a calamidade chegue na frente da solução. Tem um montão de gente, inclusive sentada nessas cadeiras nessa noite, que olham Deus por essa ótica, de um Deus que está falhando, de um Deus que falhou, de um Deus que falhou com você porque chegou atrasado no momento da tua vida, porque uma solução que você queria não aconteceu como você imaginava, e você só fica pensando, quando Deus vai mostrar que é Deus na minha vida? Quando eu vou conseguir ter um consolo nessa dor que eu tenho dentro do meu peito, que muitas vezes parece que eu estou sendo esmagado pela pressão dos problemas, pela angústia, pela tristeza? Quando vai chegar a minha vez? Eu vejo pessoas contando testemunho, eu vejo Deus operando milagres na vida dos outros, mas quando vai chegar a minha hora? Eu quero te dizer uma coisa. Esse versículo que nós lemos aqui em 2 Pedro 3, 8, 9 diz assim, não se esqueçam. Ou seja, Pedro fala uma coisa, tome cuidado para não se esquecer de uma coisa. Isso aqui é uma advertência. Não se esqueça. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui ele fala bem claro, o Senhor não demora. Repita comigo, o Senhor não demora. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pode ser que até o dia de hoje você estava incluído nesse alguns, mas a partir de hoje Deus te arranca dessa perspectiva, dessa visão que estava escrava do quando. Você não vai ser mais um daqueles que acha que Deus chega atrasado, que Deus demora, porque a palavra de Deus seja verdadeira e o homem mentiroso. E a palavra de Deus diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Não demora, porque esse mesmo Deus que não está preso ao tempo, esse mesmo Deus que tem o poder de passear pela eternidade, esse mesmo Deus que é presente, passado e futuro,
Esse mesmo Deus que é o Alfa e o Ômega, o mesmo Deus que conhece a tua história, e o dia que você entrou nesse problema, Ele já sabia o dia que você sairia desse problema. Esse mesmo Deus é um Deus que na sua própria palavra nos ensina que Ele é capaz de fazer um dia valer por 1000. Se você acreditasse nisso, você tinha dado um aleluia. Você tinha glorificado de fato a Deus. Ele tem a capacidade de fazer um dia valer por 1000. Só Ele tem isso. Tem pessoas que ficam planejando na sua vida como um dia vão conseguir ganhar dinheiro, como um dia vão conseguir alcançar seus sonhos, e às vezes fazem planejamento de 10, 15, 20 anos. E não está errado, a Bíblia fala que cabe ao homem fazer planos no seu coração, mas quem determina a resposta é o Senhor. Você pode planejar 20 anos, você pode trilhar um caminho por 20 anos, mas se Deus decide fazer algo na tua vida hoje, o que você levaria 20 anos planejando, Ele faz em um dia. Ele faz em um dia. Ele te faz acordar de um jeito e ir dormir de outro. Ele te faz dormir de um jeito e acordar de outro. Ele transforma a realidade em um dia. Aleluia! O dia de hoje pode passar batido para muita gente, mas para um povo profético ele não passa. Nós estamos vivendo tempos proféticos. Hoje, quando eu acordei, uma palavra encheu meu espírito, a palavra acelerar. Essa palavra aceleração, ela começou a tomar meu espírito nessa manhã, e eu sabia que Deus estava querendo me falar algo. Eu nem sabia que iria ministrar no culto dessa noite, mas o Senhor me falava sobre aceleração. Eu sei que os últimos meses foram meses onde Deus andou alinhando muitas coisas. A sensação que eu tenho no meu espírito é como se um trilho tivesse sido construído. O apóstolo Hélio falou assim para mim hoje: eu sinto como se tudo tivesse no trilho para algo acontecer. E quando ele falou isso, se encaixou exatamente com o que eu estava sentindo no meu espírito. É como se nós passássemos os últimos meses ou anos posicionando alguns trilhos, e esses trilhos estão posicionados, e agora é só o momento de algo que vem do céu tomar velocidade por esses trilhos que foram preparados. Tem algo que está na iminência de tomar velocidade na nossa vida. Tem algo que está um impulso do Senhor para tomar velocidade na sua vida e na minha vida. Tem situações que estavam aos teus olhos paradas, mas elas não estavam paradas. Estava sendo construído um trilho para que agora algo possa vir com velocidade sobre a tua vida e sobre a minha vida. Aleluia! Foi gasto um tempo de preparação, mas agora serão dias de velocidade. O que levaria anos para se resolver. E por que se levariam anos para se resolver? Porque você vem nos últimos anos ou meses contando o tempo na perspectiva de quem estava montando o trilho. E quando você está montando o trilho, o processo é lento, o processo é pesado, mas você não pode contar o tempo pela perspectiva dos últimos anos que você viveu, porque daqui para frente a gente tem que mudar a perspectiva. Não vai ser mais tempo de montar trilho, vai ser tempo de correr sobre o trilho. E a velocidade que se toma sobre o trilho é totalmente diferente do que a velocidade que se leva para montar o trilho. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando. São duas realidades distintas: a da preparação e a do cumprimento da promessa. E essa é uma característica. Eu quero te dizer que quando eu falo, e quando eu venho falando, e quando nós vemos ensinando nessa casa, que você precisa entender a mente de Deus. Você precisa entender como os processos de Deus se desenvolvem na vida do homem, como os processos de Deus se desenvolvem sobre a face da terra. Deus nunca faz algo sem que antes tenha havido uma preparação para aquilo que Ele vai cumprir. Deus nunca faz algo sem um propósito. Deus nunca vai responder uma oração na tua vida se essa oração que Ele responde hoje possa te trazer problema amanhã. Mas Deus é um Deus que conhece a história
que tem a história nas suas mãos. Você consegue imaginar a vida de Davi? Aquele pastorzinho de ovelha que passava desapercebido pela sua própria família, que alguns historiadores dizem que ele era abastado, rejeitado, deixado de lado. Teve um dia que ele se levantou como mais um dia qualquer. Teve um dia que ele se levantou, e qual que era a perspectiva daquele jovem? Você acha que Davi na sua mente algum dia achou que no dia que ele matou o gigante, ele mataria o gigante? Ele se preparou para isso? Não. Ele se levantou aquele dia e foi cuidar de ovelha, como ele fazia todo dia. Sabe o que eu estou querendo te dizer, meu irmão? Que vai chegar um dia na sua vida, e esse dia pode ser amanhã, e esse dia pode ser hoje, que não vai tocar uma trombeta quando você acordar, que não vai ser estendido um tapete vermelho, que um anjo não vai parar na tua frente para anunciar: teu dia chegou, meu irmão. Não, você vai acordar como mais um dia qualquer. Vai olhar no espelho com aquela cara amassada, cabelo levantado, vai pegar aquela pasta de dente amassada, vai escovar o dente, vai sair de casa preocupado com as contas do outro dia. Mas naquele dia, Deus escolheu um dia como outro qualquer, um dia comum, e Ele resolveu naquele dia transformar a tua história, e você nem está sabendo, mas aquele dia mudará a tua vida completamente. Ele não precisa anunciar isso em trombeta, ele não precisa colocar isso no outdoor, ele não precisa fazer propaganda na televisão, ele não precisa se autopromover, ele não sofre de baixa estima, ele sabe e conhece a tua vida. Ele pegou Davi naquele dia, ele não anunciou nada antes. Davi recebe um pedido do pai: ô meu filho, vai lá levar lanche para os seus irmãos. Beleza, pai, vou lá levar lanche dos meus irmãos. Davi estava diante da situação que transformaria a vida dele por todo o resto, por todo o restante dos seus dias. Um lanchinho inocente. Sabe, não despreze o teu dia, não despreze as coisas pequenas que acontecem cada dia. Sabe, aquele carro quebrado no dia que você já está sem dinheiro, é aquele dia que alguém te humilha quando você já está se sentindo um lixo. Sabe, não pensa nesse dia como o fim das coisas, não pensa nesse dia como se tudo tivesse acabado, não pensa que Deus se esqueceu de você, Ele tem o controle sobre a tua vida. Estava todo mundo na guerra, tudo que era homem forte, tudo que era valente estava para a guerra. Só ficava fora da guerra aqueles que eram desprezíveis, aqueles que não tinham valor. Ele estava lá cuidando de ovelha, enquanto aqueles que eram valorizados pela sociedade estavam numa guerra. Mas todos aqueles que eram valorizados pela sociedade, que eram valorizados pelo próprio rei, não puderam resolver um problema que um jovenzinho cheio da presença de Deus conseguiu resolver. Existem respostas que estão reservadas somente para você. Existem soluções que Deus guardou para você. Existem momentos que estão reservados diante de você. E não precisa ter cenário preparado. E não precisa ter algo se desenhando que vai ficando com um cara de que vai dar certo. Não. É da noite para o dia. Ele levantou, e quando ele se viu, ele já estava com a cabeça de um gigante na mão. Nunca mais a história de Davi foi a mesma. Ele acordou sem imaginar o que aconteceria naquele dia. E a história de Ruth? Num dia aquela mulher estava vivendo os piores dias da sua vida. Ela estava numa fazenda de um cara cheio da grana, tentando pegar as migalhas que sobravam daqueles que estavam colhendo. Ela ia atrás tentando catar o restinho. Essa mulher estava assim num dia, no outro dia ela estava casada com o fazendeiro, ela era a dona da fazenda, ela já não estava mais mendigando, mas ela tinha tudo, porque Deus transformou a história dela da noite para o dia. Quando que essa mulher iria imaginar que o dono da fazenda se apaixonaria por ela? Quando que ela imaginar que o campo do qual ela estava mendigando ali, buscando os restinhos das coisas, seria dela? Toma cuidado, meu irmão,
para julgar a vida das pessoas pela realidade que ela está passando hoje, porque Deus conhece a história de cada um. Aqueles que estão lá embaixo hoje pode ser que estejam em cima amanhã, os que estão em cima hoje pode ser que estejam embaixo amanhã. Deus tem o controle de todas as coisas. O que dizer da vida de José? Ele acordou como mais um dia de uma vida só de desastre, de uma vida onde quando você olha para trás tudo estava dando errado, mas teve um dia que ele acordou como mais um dia qualquer, e naquele dia Deus escolheu tirar ele de um presidiário para primeiro-ministro do Egito. Num dia, Jesus era um homem humilhado. Num dia, Jesus era um homem envergonhado. Num dia, as pessoas falam assim: caramba, como esse cara mentiu. Passou a vida inteira falando que era Deus, morreu crucificado numa cruz. Num dia, o inferno celebrava. Aquele que falaram que era um filho de Deus está lá crucificado. No outro dia, está ele glorificado, com a chave do inferno na mão, transformando a história da humanidade. E o que ele produziu em um dia toca a minha vida e a tua até os dias de hoje e para sempre. Sabe o que eu aprendo olhando a Bíblia? Que eu não dependo de ninguém, que eu não dependo de cenário econômico, que eu não dependo de circunstâncias externas, que eu não dependo do que pensam a meu respeito. Eu dependo que Deus decida num dia transformar a minha história. E para Deus decidir isso, basta que nós possamos manter a nossa vida com uma atitude em palavra correta. A chave para você esperar o dia que Deus tem para a tua vida é a atitude e palavra correta. Você pode passar esperando por esses dias, murmurando e questionando a Deus pelo que você está vivendo, ou você pode manter uma atitude de confiança no Deus que muda as circunstâncias e a história da noite para o dia. Você pode, através da tua atitude e da tua palavra, decretar e profetizar o teu futuro. Eu não tenho mais paciência para caminhar com gente que murmura. Eu não tenho mais paciência para caminhar com gente que questiona Deus. Na verdade, eu não tenho mais paciência para caminhar com quem fala mal de outras pessoas, não só de Deus. Esses dias eu estava conversando com a Leila. Ontem nós estávamos conversando e a gente fez um pacto em casa de nobreza. Eu falei: eu quero que meus filhos sejam criados num ambiente de nobreza. Então aqui em casa está proibido a gente comentar, tirar sarro, brincar, falar de qualquer que seja a pessoa. Nós queremos ter um espírito nobre. É insuportável você encostar do lado de alguém que fala assim: você viu falando de tal? Você viu como que está a vida de sei o quê? Você vai... Um espírito de fofoca, um espírito de miséria, não consegue cuidar da sua própria vida, fica cuidando da vida dos outros. A tua atitude e as tuas palavras profetizam o teu futuro. Quantos anos seriam necessários para produzir naturalmente o que Deus produziu em um dia na vida de Davi, na vida de José, na vida de Ruth? Quantos anos? Eu queria te convidar nessa noite a arrancar do teu vocabulário, das tuas orações e dos teus pensamentos essa palavra quando. Essa palavra que é uma cilada. A palavra de Deus diz que o amanhã. Engraçado que a palavra não... Você não vê Deus tomando o cuidado de falar que o hoje pertence a Ele. Não, a palavra diz que hoje é o dia que o Senhor nos fez. Nesse dia nós nos alegraremos. Ele fez o dia de hoje e Ele entregou hoje ao nosso governo. Mas a palavra diz que o amanhã pertence a Ele. Olha a diferença, meu irmão. O hoje está debaixo do teu governo, agora o amanhã pertence a Ele. Sabe o que você tem que fazer? Fazer com excelência, fazer o teu melhor, é governar o teu hoje. Agora o amanhã, não, mas você não sabe o que eu tenho amanhã. Amanhã não importa, faça o teu melhor hoje. Sabe, eu tenho visto pessoas perderem a excelência por falta de esperança no amanhã.
Já que as coisas não estão bem na minha vida, vai relaxando tudo hoje, porque acha que amanhã nada vai dar certo. A empresa não está indo bem hoje, acho que não vai dar certo amanhã, então já começa a relaxar agora. Já começa a baixar o padrão agora. Eu não tenho expectativa de um bom casamento amanhã, então eu baixo o nível agora. O que aparecer eu estou casando. A tua necessidade não pode baixar o teu nível de santidade. A santidade não é medida pela necessidade. Você não pode baixar padrão por necessidade na sua vida. Tem gente que baixa o padrão pela necessidade. Eu estou apertado, essa proposta é uma proposta que, se você for ver bem direitinho, não é muito correta, mas eu vou aceitar essa proposta financeira porque a necessidade é muito grande. Sabe o que se chama isso? Prostituição. Se você for na rua hoje conversar com um montão de gente que está aí, vai falar assim, não, eu estou aqui, não é porque eu quero, é pela necessidade. Quando você baixa o teu padrão pela necessidade, você está se prostituindo. E tem gente que prefere se prostituir para manter uma reputação do que perder o nome para estar bem com Deus. Quantas propostas indecentes eu já recebi ao longo da minha vida na empresa, que poderiam ter me livrado de muitas situações difíceis que eu vinha viver. Eu estaria mantendo um bom nome, uma boa reputação, mas desagradando ao meu Deus. Quantas vezes foi necessário tomar decisões no secreto que publicamente me expusessem, mas no meu secreto eu sabia o que eu estava fazendo. Nessa noite nós podemos ter a decisão de arrancar esse quando que nos persegue, entendendo que o amanhã pertence ao Senhor, mas que o hoje Ele entregou para nós governarmos. Faça o seu melhor hoje, como se não houvesse amanhã. Dedica o teu melhor hoje ao Senhor. E quando eu falo dedicar o teu melhor hoje ao Senhor, eu não estou falando do teu ministério não, meu irmão. Eu estou falando no teu tratamento com teus filhos. Eu estou falando no tratamento com os irmãos dentro da igreja. Quanta gente estúpida, quanta gente mal educada, quanta gente grosseira que justifica o seu mau comportamento pelas dificuldades que estão vivendo. Quanto homem que é grosseiro dentro de casa e tem a justificativa: não, eu estou passando um momento de crise. Ninguém tem nada a ver com as tuas crises. Você pode manter uma boa educação para tratar sua esposa e seus filhos mesmo no meio das crises. Quem senta do teu lado no banco da igreja também tem problema, meu irmão. Não tem justificativa para ser grosseiro, para baixar o padrão, para andar murmurando pelos cantos, para andar se lamentando, para achar que você tudo de errado acontece, você é a vítima da história. Não, você não é a vítima da história. Ao longo da história, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens que aos olhos da sociedade passaram coisas terríveis, mas que souberam vencer, preservando uma atitude e palavras corretas nos dias de dificuldade. Como a Leila pregou ontem, é uma questão de decisão. Ela falou ontem com muita propriedade. Nós tivemos a oportunidade de viver dias muito difíceis, mais do que dias, situações pontuais que eram para ter marcado negativamente a história das nossas vidas. Mas nós decidimos transformar esses dias de luto em dias de alegria. As circunstâncias jamais estariam apropriadas para isso, mas como nós não movemos por circunstâncias, nós tomamos simplesmente uma decisão: a tristeza não vai entrar dentro dessa casa, como de fato não entrou. Então eu sei do que eu estou te falando. É uma questão de decisão. E no dia de hoje, eu creio no meu espírito, eu tenho convicção no meu espírito que o dia de hoje é um dia onde nós iremos ganhar 4 anos pela fé. Eu sinto isso no meu espírito, que hoje nós vamos ganhar 4 anos.
Sabe problemas, sabe dívidas que você levaria 4 anos trabalhando para conseguir pagar? Hoje nós vamos declarar isso no mundo espiritual. Sabe aquelas situações que teriam que tudo convergir para dar certo, aqueles encontros, aquelas conexões, preparação, desenvolver relacionamento para conseguir resolver um problema? Deus vai fazer isso antecipar em 4 anos sobre as nossas vidas. Esse é um dia profético. Se 1000 anos para Deus é como um dia, 4 anos então é mixaria. E esse é um dia onde eu quero profetizar sobre isso, sobre cada família aqui, que veio estabelecer esse altar ao Senhor nessa noite junto como igreja. E eu queria que nesse momento você se juntasse em família, todas as famílias estivessem juntas nesse momento, e nós vamos profetizar sobre cada uma das situações. Se coloque de pé, se junte aí com a sua família. Se você puder dar as mãos, forme um círculo aí, você em família. Ah, eu não estou em família, apóstolo. Você não está em família, pode ser família de sangue, mas está com família de propósito, que dá a mão para quem está do teu lado e vão montar uma família na hora já. Junta aí, ninguém sozinho. Tá todo mundo junto aí? Quantos creem no que eu estou falando nessa noite? Amém. Aleluia. Feche teus olhos. Eu estou falando para você fechar os teus olhos porque eu quero que você receba isso no teu espírito. Isso aqui não é uma palavra de motivação. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda. Isso aqui não é pensamento positivo. Vamos pensar junto, vamos torcer, vai dar certo, não é isso. Isso aqui é um discernimento no Espírito. Deus inspirou o apóstolo Hélio com um propósito. Esse dia não é um dia comum no mundo espiritual. Deus está nos dando, porque Ele encontra nesse lugar pessoas que têm a disposição de obedecer a Ele. Faz um culto no dia 29, estamos aqui fazendo, Senhor. Por que o Senhor quer isso? Porque hoje é um dia profético. Vocês vão ganhar 4 anos pela fé. 4 anos de crescimento, 4 anos de avanço, 4 anos de velocidade. Nós vamos estar dando um salto para o futuro agora. Já é uma palavra que está sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos e à medida que eu for liberando essa palavra, eu queria que você fosse recebendo no teu espírito. Receba para a tua família, receba para a tua casa, receba para a igreja, receba aqui para o ministério, receba para essa cidade, mas receba no teu espírito. Senhor, eu profetizo como apóstolo nessa casa, como teu servo, como teu filho, como teu ungido. Eu profetizo através de Cristo que vive em mim, porque o Senhor nos deu autoridade na terra e nos céus para estabelecer através de Jesus decretos e palavras proféticas. E no dia de hoje, em obediência a um comando teu, nós estamos aqui para declarar que as nossas finanças serão nesse dia remidas em 4 anos. Pai amado, aquilo que levaria 4 anos para se resolver, se resolve agora pela fé em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, que dívidas serão canceladas. Eu declaro, Pai amado, que investimentos virão, que portas se abrirão, que os recursos chegarão em nome de Jesus. Eu declaro que não haverá miséria e escassez sobre as famílias dessa casa. Eu declaro, Senhor, um amadurecimento rápido. Aquilo que levaria 4 anos, Pai amado, se cumprirá nesse dia pela fé. O entendimento no Espírito, a mente de Cristo ser gerada na vida de cada pessoa, cada família nesse lugar. Eu declaro que soluções que nós esperamos que levariam anos para acontecer, essas soluções vêm agora pelo Espírito, pela fé. Nós declaramos em nome de Jesus. Nós declaramos a remissão da história de Taubaté e tudo que os últimos anos teve de prejuízo a essa cidade pela política, nós remimos em um dia, em nome de Jesus.
Nós declaramos que os próximos 4 anos serão 4 anos de velocidade, serão 4 anos de aceleração, que os trilhos já estão colocados, que os trilhos já estão alinhados. Eu declaro hoje o teu sopro, o teu impulso, o teu empurrão. Nós avançamos com velocidade, enquanto o mundo recua, enquanto o mundo está parado, nós avançamos como igreja sobre a face da terra. Nós cumprimos o teu sonho sobre a face da terra. Eu declaro que toda oposição cai por terra, que as resistências que durariam 4 anos serão destruídas em um dia, que assim como as muralhas de Jericó, muros caem por terra nessa noite em nome de Jesus. Eu declaro que causas na justiça, que estavam paradas e que seriam julgadas e que eles seriam resolvidas em 4 anos, nessa noite, no dia de hoje, o Senhor muda esses processos, coloca na frente, Pai amado, de uma forma sobrenatural. Julgamentos serão finalizados essa semana. Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso juiz. Nós declaramos sentença de vitória sobre o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro a restauração de casamento. Eu declaro, Pai amado, que relacionamentos que precisariam de anos para cicatrizar feridas serão cicatrizadas de uma forma sobrenatural nessa noite. Eu declaro a transformação de filhos, de pessoas que estavam se esfriando na fé. Nós abençoamos as famílias de uma forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Nós declaramos o crescimento, nós declaramos mais filhos, que filhos que levariam 4 anos para chegar a essa casa, chegam agora pela fé em nome de Jesus. Nós declaramos que esse dia pode ter passado desapercebido aos olhos dos homens, mas não passou diante do Senhor. Nós declaramos que o Senhor nos inspirou para isso. É porque hoje o Senhor está acelerando as coisas em nosso favor. Nós profetizamos, Pai, a Tua mão estendida sobre as nossas vidas. Nós profetizamos que ninguém pode impedir a Tua vontade, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Aleluia, aplauda o Senhor.